Ah, foi. Acho que eu não sei se ele espera o pessoal aceitar, sei lá. Mas, enfim, muito boa tarde, gente. Hoje falaremos sobre contrato psicoterapêutico. E antes da gente iniciar, né, eu quero deixar vocês bem à vontade para abrir o áudio, para abrir a câmera, para se quiserem falar algo, acrescentar algo, e for em voz, fica até melhor, mais dinâmico, então fiquem à vontade, tá? E enquanto eu vou abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês, eu queria perguntar, quem aqui já usa o contrato, quem utiliza ele, envia para o paciente antes de iniciar a psicoterapia? Se vocês quiserem falar por áudio ou no chat, fiquem à vontade, tá? Só para a gente ter uma noção, se vocês já usam, se estão familiarizadas, como que é para vocês. A Ana Paula falou no comentário que tem e usa. Quais os formatos que vocês costumam usar? Se é no formulário, se é em PDF? Como o Guilherme colocou, né? Hoje a gente vai ter um encontro mais aberto para discutir, para construir em conjunto, pensar o que funciona para cada um. A gente vai estar construindo aqui, o espaço vai ficar bem aberto, bem dinâmico para a gente ir conversando sobre o contrato terapêutico. Uhum. Inclusive, vocês que já usam, meninas, que mandaram aí, se tiver alguma coisa de vocês que não tiver no nosso exemplo aqui, fiquem à vontade de falar o que tem de diferença, porque no fim a gente vai mandar o link para vocês, se quiserem usar esse modelo, mas vocês vão poder alterar e fazer da forma que vocês acharem melhor, entendeu? Uhum. Pode falar, Adriana. Eita, desculpa, Bruno. Não, eu só acrescentar que a proposta é exatamente essa. A gente vai expor aqui, mas cada um vai personalizar do seu jeito, e aqui a gente vai estar aberto para estar pensando também algo que não tenha no que a gente está expondo. Vocês quiserem sugerir, ficar à vontade. E só trazer aqui o comentário da Daniela, ela falou que tem, mas tem dificuldade de mandar. Mandou só para 2 pacientes. Acho que é legal depois a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o momento de enviar esse contrato. Pode falar, Adriana. Oi, gente. Eu mando desde quando eu comecei, só que eu tenho algumas transições de contrato. Então, já mandei formal demais, já mandei o básico. Atualmente, né, só resumindo, já mandei por Forms também, só que aí eu não estava tão familiarizada, aí eu fui mudando, né, à medida que eu fui entendendo um pouco a dinâmica de comunicação. Hoje eu faço muito verbal, né, que é no primeiro contato, e depois eu mando um resumo no WhatsApp, algo mais tipo prático, né? Que eu sei que a pessoa viu ali, tem uma ciência, mas eu ainda sinto falta de dar uma formalizada ali e deixar algo um pouco mais profissional, vamos dizer assim. E aí eu sempre acho que está faltando alguma informação. Então eu já consultei vários modelos, já adaptei, o que eu uso é mais adaptado, mas eu sempre sinto falta de algo. Legal. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tentou pensar na maioria das coisas mais importantes, mas também o que é importante para a gente pode não ser para você e vice-versa. Então, depois que você vê com a gente aqui esse modelo e quiser falar mais sobre o seu, pode ficar à vontade também, tá? Boa tarde, Cicleide. Vi que você entrou agora, e aí a gente tinha perguntado, né? Você usa algum tipo de contrato? Tem algum modelo que você já envia para os pacientes? Como que é? Eu uso, mas eu sou falha demais com os pacientes. Às vezes eu fico só no verbal e acabo esquecendo de enviar. E quando vejo, já passou 2, 3 sessões. Não vou enviar mais. Mas eu tenho um modelo. Legal, legal. A gente está aqui para discutir, né? Tem esse modelinho de exemplo que a gente trouxe, mas você também quiser acrescentar algo, falar como é o seu, que tem de diferente no final, pode ficar à vontade também, até durante, assim, quem quiser acrescentar e falar algo, podem ficar à vontade, tá? Mas, gente, vamos lá, né? Eu acho que o primeiro ponto que seria interessante a gente conversar, antes de começar a ver tópico por tópico aqui, né? Eita, deu uma travadinha aí, voltou. O porquê fazer um contrato, né? Esse é um tópico muito importante do qual a gente precisa falar, por quê?
muitas vezes a gente acaba não tendo a noção geral do porquê eu preciso ter um contrato terapêutico. No fim último, ele vai valer algo? O paciente quer sair da terapia e a gente vai usar o contrato para manter ele e fala, não, você assinou um contrato, você não pode sair? Não. O contrato, na minha visão, desde o começo, sempre foi mais para formalizar e o paciente entender que está comprando um serviço e que não é apenas uma conversa, que é mais ou menos a visão que muita gente às vezes vem para terapia, não, só vou lá para conversar, mas não. Ele está contratando serviço, nós temos direitos na terapia, tanto o paciente quanto nós psicólogos, mas também temos nossos deveres. E o contrato, na minha visão, ele é muito para formalizar, né, para formalizar esses direitos e deveres. Então, é muito interessante que a gente mande, pergunte na primeira sessão o que o paciente achou, deixe ele aberto para, caso tenha alguma dúvida, ele trazer em terapia, ou ele trazer até antes da sessão, poxa, eu estou com dúvida em tal tópico, pode me explicar? É sempre bem interessante a gente deixar isso bem aberto para eles, por quê? Porque o contrato vai servir exatamente para formalizar mais a nossa profissão e até mesmo a visão profissional que os pacientes já têm da gente, né? E o momento de enviar, né, como eu faço, aí se vocês quiserem acrescentar, vocês também podem ficar à vontade. Eu tenho aquele primeiro contato com o paciente, ele resolveu fechar e iniciar as sessões. Antes da primeira sessão oficial, eu envio o link, tanto esse quanto o link de cadastro, né, que a gente tem um modelinho na academia, manda um áudio falando, olha, tal é o contrato, tal é o formulário, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E no contrato ali vai ter as opções que a gente conversou durante o nosso primeiro contato, que o paciente no contrato, né, esse que a gente trouxe, escolhe o dia para pagar, e ali já fica também um ponto de que, olha, você vai ser avisado nesse dia sobre o pagamento, então também dá uma tranquilizada na gente no momento de cobrar o paciente. Mas, enfim, eu envio ele logo depois que ele confirma que quer iniciar a terapia. Como que é para vocês? Eu também faço da mesma forma que o Guilherme. Depois ele dá a nossa primeira consulta, né? Depois de pontuar já da metade para o final do atendimento sobre as burocracias, eu já afirmo, né? Sobre o contrato, que eu vou disponibilizar um contrato, que lá vai estar descrito algumas informações. Eu sempre peço também, não sei se tu faz isso, Gui, eu peço para o paciente ele dar uma analisada no formulário. Tá de acordo, X paciente? O que você achou? Que dia que a gente pode colocar no seu contrato, né? E aí, normalmente, eu deixo estipulado de um dia X ao dia X, e você pode escolher entre esses dias, e por meio ali do dia do pagamento, do vencimento, como você, cliente, já sabe que o teu contrato vai estar lá dia 10, então eu envio uma mensagenzinha para o paciente, olha, hoje vence o teu pacote, conforme descrito no contrato. Então, normalmente eu envio, né, depois, eu não envio assim que finalize, né? Ah, Karina, eu vou fazer o pacote mensal com você. Uhum. Então, na primeira sessão ou na segunda do pacote já ali que o paciente contratou, eu vou e envio ali, depois só peço uma confirmação para ver se ele também está de acordo com o contrato. Eu acho importante, a gente pedir para o paciente ele ler tudo que está descrito, ver se ele tem alguma dúvida, ver se ele está concordando, até porque é uma segurança que a gente possa ter também, se ele concordou ou não com o que está descrito lá, né? Porque vai ter paciente que pode concordar, tem esse risco. Uhum. E tem paciente que não vai concordar com o que vai estar lá. Uhum. E eu acho que vai muito do manejo, da forma como que você ali realizou o primeiro atendimento e como que vocês conversaram sobre isso. Sim, sim, sim. Comigo nunca aconteceu isso, mas é um risco, né? O paciente, não concordo com tal termo, né? Sim, a gente corre esse risco, sim. Comigo também nunca aconteceu, mas eu sempre já fico ali já esperando. Eu fico quietinha aqui, eu digo, não, peraí. Vai que ele não concorde com algo que esteja ali. Então, acho que é importante a gente ficar já na expectativa. Uhum. E pode acontecer mesmo. Mas alguém quer acrescentar como que envia, o horário, o momento que envia? Sim. Às vezes eu também me esqueço de enviar nos primeiros momentos. Não tenho um dia fixo assim, mas costumo enviar após a sessão de avaliação. Uhum. E aí,
tem alguns pacientes que também não lê, né, o contrato, normalmente quando ele é em PDF. E até quando o Guilherme mostrou, né, o formulário, eu achei que seria mais provável, né, que eles realmente pudessem ler cada tópico, mas atualmente o meu é em PDF. E para tentar otimizar também a questão das regras principais, eu envio um textinho, um resumo, falando sobre, olha, o atraso ele é de tantos minutos, a reposição é de tal forma, é um tipo de resumo, né, das regras que tem no próprio contrato. E aí envio anexado, né, o PDF. Já porque algumas pessoas acabam não lendo, né? Mas quando eu vi o formulário, eu achei ótimo para que a pessoa possa, de fato, passar por cada etapa, né, e conseguir ler cada tópico. Mas no início, né, meu contrato também passou por várias mudanças. Agora ele está de uma forma, antes ele era um pouco, né, mais geral, né? Não tinha tantas regras assim, não era também tanto adaptado para o meu formato, né, de atendimento. Então, eu acho que também o contrato ele é naturalmente mudado, né, depois de um tempo mesmo, e até o que fazer mais sentido para você. A gente vai aprendendo na prática, né, Larissa? Por exemplo, situações que vai surgindo ali. Eu, da mesma forma, desde o começo eu utilizo contrato terapêutico, mas a gente vai vendo aquilo que vai funcionando, a gente vai vendo aqueles ajustes. Por exemplo, eu utilizava PDF. E aí, alguns pacientes assinavam, ainda era todo aquele processo, né, assinatura ali pelo Gov, alguns pacientes assinavam, outros não assinavam, e mesmo enviando sempre contrato, tinha situações que eu percebia, a paciente não leu o contrato, por exemplo, faltas, né? Perguntava, Bruna, mas como que fica? Eu, criatura, a gente já colocou ali. E aí, percebendo também, além de enviar, né, além de comunicar ali por escrito, essa comunicação verbal também é importante, né, como os meninos colocaram aí na primeira sessão, porque o contrato é um acordo, né, nessa conversa aí. Eu costumo agora fazer essa conversa antes, colocando cada ponto, apresentando mesmo, e aí em seguida informo que tudo que a gente pensou ali vai estar por escrito, no termo de compromisso, para que o paciente leia também com calma durante os dias, e na sessão seguinte eu pergunto se foi lido, se está de acordo, e geralmente todos sempre ficam de acordo, né? Teve só uma situação que uma paciente questionou, não foi que ela discordou, mas ela questionou sobre. Foi faltas, foi algo nesse sentido. Não me recordo exatamente, mas ela só questionou, só não ficou tão claro, né? Algum dos pontos ali. Aí foi mais uma vez, aí um ajuste que eu tenho que fazer, deixar mais claro. Então a gente vai vendo ali, por experiência, né? Aquilo que vai ficando ali, aquilo que vai sendo necessário ajustar, né? Resumindo tudo. Uhum. No começo eu utilizava PDF também, só que dava muito trabalho para os pacientes assinarem pelo Gov, ou pacientes que não tinham manejo com tecnologia. Vou imprimir, aí eu te mando escaneado. Falei, poxa, não, preciso de um método um pouquinho mais tranquilo e mais acessível. E ainda assim, o formulário, às vezes, para pacientes mais idosos, não é tão acessível. Já tive alguma dificuldade de ter que ir em terapia, ler com ele, mostrar certinho, ensinar como que ele assinava, mas, no fim, acabou dando certo, porque é um pouco mais dinâmico, né? Pode falar, Ana Paula. Só uma dúvida a respeito em relação à questão da validade, se vocês têm alguma informação em relação a uma questão não jurídica, mas qual o poder, entre aspas, que esse contrato tem. Eu uso o do Google Forms, tem algumas obrigações tanto da minha parte quanto do paciente, e essa parte que vocês comentaram agora no final a respeito da comunicação. Eu sempre
tenho dificuldade em relação a enviar o contrato, porque eu estou muito presa ao sofrimento do paciente naquele momento. E eu acho que vai interferir de alguma forma. Na verdade, é uma percepção que eu sei que está um pouco distorcida, mas eu acabo, quando o paciente vem, principalmente no primeiro atendimento, normalmente comigo ele está muito mal. Então, acaba que eu deixo de lado a parte administrativa e burocrática, e quando é para retomar, eu simplesmente não retomo. Por também, em ocasiões que os pacientes eu enviava e explicava verbalmente, de forma assim bem resumida, eles falavam que iam assinar, que iam responder ali, marcar, e não faziam. Aí eu cobrava e ainda não faziam. Então, assim, 50%, não, 30% realmente respondiam e 70% não. E eu acabei desistindo de enviar para os novos pacientes. Então, eu acho que essa questão, ela me atrapalha, obviamente, por conta das faltas, por conta dos atrasos, até não atrasos no pagamento, mas atrasos na sessão. Às vezes eu percebo que falta um compromisso, porque talvez a minha postura não deixou clara essa questão de não, tem que estar ali, é um compromisso, eu não posso faltar por qualquer motivo. E eu fui ajustando aos poucos essa minha comunicação, mas com muito medo, um receio assim, vai que o paciente não gosta e saia. Vai que o paciente realmente se sinta de alguma forma incomodado por conta do que eu falei, apesar de que eu sei que eu não estou usando uma fala que venha deixá-lo mal, exemplos, eu já tive que ser um pouquinho mais incisivas em algumas partes. E eu percebi que alguns pacientes foi tranquilo e outros não. Ou seja, vai depender muito do manejo que eu preciso ter com essas pessoas. Mas a minha maior dificuldade é essa. E se vale a pena, depois de algum tempo, ainda assim enviar para esses pacientes que eu não enviei. Tá. Bom, eu comecei a utilizar o contrato, eu acho que eu já tinha ali uns 8 pacientes, tanto contrato quanto formulário de cadastro. Aí eu reenviei para eles explicando que estava padronizando algumas coisas quanto à terapia e estava reenviando para todos os pacientes, mesmo até lá no formulário e o próprio contrato ter falado em terapia muitas vezes algumas coisas, né? Quanto à validade, né, dessa questão, mas é em formulário, não é assinatura mesmo do paciente ali, será que é um contrato válido? Bom, pelo que eu pesquisei, isso não tem interferência legal, porque uma que está o nome do paciente, porque no final ele coloca o nome inteiro, e vinculado ao e-mail dele, então não poderia ser outra pessoa que está assinando. E no quesito de legalidade, poxa, a gente vai usar o contrato terapêutico para algum tipo de recurso legal no futuro? Eu não conheço ninguém que tenha que ter usado o contrato para esse fim, sabe? Porque tanto na hora de cobrar um paciente que está muito atrasado, quanto qualquer outra coisa, vai ser muito ali na conversa direta com o paciente e dificilmente a gente vai usar algum termo jurídico contra o nosso paciente ou ele contra a gente, né? E então, no fim último, o contrato acaba sendo mais para o paciente entender que está contratando um serviço e que vai ter ali suas obrigações morais, né, durante esse tempo. Enquanto legalmente, raramente esse contrato seria usado para algo, né? E no próprio site do CRP tem lá as condições e termos do contrato e eles deixam bem claro isso, né? De que o contrato terapêutico é para formalizar o vínculo entre paciente e psicólogo, profissional, né? Então, a legalidade acaba sendo basicamente a mesma, tanto por formas quanto para assinatura, sabe? E aí, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade quanto a isso, mas eu tive muito poucos problemas com pacientes que não assinaram o contrato. Se eu ver que o paciente está muito abalado ali na primeira sessão, eu tento trazer na segunda, já com uma psicoeducação sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo juntos, né, que é algo, assim, muito pessoal e muito íntimo, mas também é algo profissional, e sempre acabou sendo bem tranquilo, sabe, até mesmo porque na segunda sessão o paciente já vem mais regulado, já vem mais motivado, sabe, então,
Eu acho que de todos os pacientes que eu já tive, uns 2 acabaram não assinando, mas já eram pacientes que chegam muito pouco engajados na terapia, foram pacientes que não se engajaram tanto ali, então acabou mesmo nem tendo um processo terapêutico mesmo, sabe? Eu acho que essa questão que a Ana trouxe, né, sobre... Acho que é um receio de todo mundo, né, de alguma forma de vir ter no contrato alguma brecha, né, para que o paciente ele possa, por algum acaso, ter, né, algum tipo de processo ou algo nesse sentido, mas eu não acho que realmente seja algo que aconteça tanto, né. Eu já tive problemas com atraso do pagamento, justamente por não enviar esse contrato antes e não ter, né, tido uma conversa, não informar sobre questões de data de pagamento. Até antes, quando eu flexibilizava bastante a questão da sessão, deixava o pagamento atrasado e mesmo assim continuava as sessões. Então, o contrato ele vai servir para um direcionamento seu, né, de comportamento mesmo, para aquele serviço, mas também para o paciente, sobre qual horário que ele vai chegar, se ele vai ter reposição direito ou não, se, né, aquela sessão que ele faltar, se vai ser pago ou não. Então, são as informações que ele vai ter um tipo de base, né? Mas eu entendo, né, a questão de parecer insensível, né? Na primeira sessão, o paciente está chorando, falando sobre as suas dores, aí você dá uma pausa e olha, vamos falar sobre a questão do contrato? Realmente, né, acaba interferindo um pouco. Então, deixa para enviar depois, né, numa segunda sessão, quando o paciente está mais regulado, está mais tranquilo. Até porque, quando o paciente está com a carga emocional alta, raramente ele vai entender ou lembrar alguma coisa que você falou ali sobre o contrato. Uhum. Então, é até mais eficiente, né? Que seja depois esse envio. Mas é algo que a gente acaba, como eu disse, né? Sempre aprendendo mesmo. É bem normal mesmo a gente ter essa insegurança, né? A Bruna queria falar alguma coisa? Você soltou o áudio aí depois. A Lari acabou comentando, era mais sobre isso mesmo, quando pacientes ali na primeira sessão, né, a gente percebe que não foi possível, né, digamos assim, colocar então esse contrato. Quando a gente vai deixando na próxima sessão, mas não deixar de trabalhar esses pontos aí, né, quando a gente pensa que a gente está prestando um serviço, de fato. Às vezes a minha sensação é que meio que a gente esquece dessa parte aí, de que é uma prestação de serviço. A gente também esquece, né? A gente esquece, a gente não, mas eu preciso aquela questão lá de ajudar, de estar sempre ali, né? Ter todo esse acolhimento, e é muito importante, mas não é só isso. Uhum. A gente presta um serviço, de fato, e tem ali as formalidades, e é necessário. Sim, e quanto ao enviar depois, Ana Paula, como eu já disse comigo, eu acho que eu já tinha uns 8 pacientes quando eu comecei a formalizar o contrato mesmo, enviei para eles depois e foi bem tranquilo. Uhum. E outro ponto também, uma das meninas colocaram no chat, que enviaram para alguns pacientes, né? Outros não, talvez no início isso acontece. Não impede, gente, mesmo que a terapia já esteja em andamento, tem problema. Chegar, conversar com o paciente, informar ali sobre a construção, né, desde o começo, e enviar, mesmo que na metade, no meio, esses ajustes costumam acontecer, mesmo o paciente já tendo o contrato ali no comecinho, mas quando passa um certo tempo, né, como a Adriana colocou aqui, que ela quer formalizar, eu também costumo fazer isso, tipo agora, segundo semestre, eu estou reenviando o contrato nesse modelo de formulário para todos os pacientes, mesmo eles já estando cientes, né? Mas, assim, alguns ainda têm uma questãozinha de atraso, algo, é para reforçar, não como uma cobrança, né, ali, tipo, mas quando a gente padroniza e envia para todos os pacientes, fica aquela mensagem ali geral como algo que é costume de acontecer mesmo, e ajuda bastante, estou percebendo que ajuda.
E qual que é o grande pró de ter um formulário? Como vocês podem ver aqui, ó, não vai ter nenhuma resposta, né? Mas aqui já fica todos os nomes dos pacientes que responderam. Então é só você clicar na resposta dele e ver, poxa, esqueci qual data tinha combinado com esse paciente, vai estar registrado ali, né? Fica o dados, o nome de todos eles, então acaba sendo mais fácil até para a gente. E aí também, o que que acontece, né? Pô, mas e se eu cobrar valor X de um paciente hoje e amanhã cobrar um valor social de outro? Nada te impede de ir lá dentro do Google Drive, depois que a gente enviar, né, você ter dois modelos desse contrato, só com valor cheio e um com valor social, e aí você envia cópias diferentes para outros pacientes, entendeu? Então, pô, o contrato é psicoterapêutico social, aí você envia esse para os pacientes com o valor que você combinou com ele. Dentro do Google Drive ele é bem tranquilo de fazer, vai ser o mesmo contrato, com a única diferença sendo o valor, tá bom? Mas vamos lá então, dar uma olhada nos tópicos. Se vocês quiserem acrescentar algo, podem ficar à vontade. E a Adriana levantou a mão. Pode falar, Adri. Não, só sobre. É que agora eu fiz uma pergunta que faz sentido, mas vamos lá. Porque, assim, o contrato ele tem um link, esse link ele é único para o paciente? Uhum. Que ele corre o risco de mandar um link e os dois pacientes responderem as mesmas, por exemplo, um tem acesso à informação do outro, por exemplo. Não, não. O formulário, quando você manda o link, para a gente aparece de uma forma, tá? As respostas só aparecem para quem é dono do formulário, entendeu? E o paciente só vai ver as perguntas e vai te responder, tá bom? Tá certo. Uhum. Tá, vamos dar uma olhadinha nos tópicos. Quem quiser acrescentar algo, é só levantar a mão ou pode falar, fica à vontade, tá? Então, a gente tem aqui termo de compromisso em psicoterapia online. Aqui você vai deixar o seu nome, aqui o seu CRP e uma mensagenzinha de boas-vindas, né? Seja muito bem-vindo ao meu consultório de psicoterapia. Parabéns pela decisão de investir no seu próprio crescimento. Este documento que você lê agora contém informações importantes sobre o trabalho que estamos prestes a desenvolver. Aí tem aqui, por favor, leia com atenção. Se você tiver alguma dúvida sobre o que está escrito aqui, por favor, me avise no início da sessão para que possamos discuti-la. Mas eu sempre deixo reforçado para o paciente também que pode mandar no WhatsApp a dúvida, tá? Quando você assinar esse documento, ele representará um acordo entre nós e se tornará parte da história clínica do seu atendimento. Aí aqui tem um textinho sobre a psicoterapia e os seus benefícios, né? É importante dizer que aquilo que entendemos como psicoterapia varia de acordo com os problemas específicos que você traz como cliente, e também de acordo com as orientações e linha teórica do psicoterapeuta. Por conseguinte, é importante que você tome cuidado na escolha do profissional, e aí aqui, né, tem um pequeno textinho, né, sobre a TCC, sobre a terapia do esquema, que eu sempre explico ali no início na primeira sessão, como funciona a TCC em si, então ele já vem um pouco psicoeducado para essa parte, né? Embora cada caso seja particular, em geral, os benefícios que você pode esperar do processo terapêutico são autoconhecimento e melhor entendimento sobre suas emoções e comportamentos, melhoria na autoestima e sensação de satisfação com a vida, mais facilidade em lidar com situações relacionais do dia a dia, resolução de conflitos e ou dificuldades relativos a áreas específicas, que daí geralmente são as demandas mais específicas que os pacientes trazem, né? Não existem garantias de resultados em um processo psicoterápico, cada pessoa responde de uma forma ao processo. No entanto, podemos afirmar que os resultados esperados e frequentes, quanto o processo caminha bem, são os descritos acima, né, que a gente acabou de ler. Recomendo uma sessão semanal de 50 a 60 minutos. Futuramente, dependendo do avanço, podemos diminuir a frequência, que também é uma psicoeducação que eu sempre faço ali no primeiro contato. Como a psicoterapia envolve frequentemente a abordagem dos aspectos difíceis e complicados da vida, você poderá eventualmente experimentar alguns sentimentos desconfortáveis, como tristeza, ansiedade ou raiva. Esses sentimentos, quando ocorrem, costumam fazer parte do processo que vai levar à resolução das questões que vieram a ser trabalhadas. Portanto, entenda que muitas vezes elas são esperadas.
Então, gente, esse aqui é um primeiro contato que a pessoa vai ter com o contrato do que envolve a terapia em aspectos gerais, né? E esse texto vocês podem alterar, vocês podem, poxa, Guilherme, eu trabalho, além da TCC, eu trabalho tal abordagem, eu trabalho a logoterapia junto. Eu já atendi na Gestalt, que é o caso da cicleja, então você pode colocar ali que você é da TCC, mas já trabalhou com Gestalt, por exemplo, fica muito à vontade para o PSI de como vai colocar essa primeira cara, né, esse primeiro texto do contrato, para a pessoa entender também que é um processo complexo, que não tem prazo, que o ideal não é começar, principalmente dentro da TCC quinzenal, né, pacientes que querem começar quinzenal, acabam não tendo um resultado tão legal, mas enfim. O que vocês acharam dessa primeira parte? Alguém tem algo a acrescentar? Tá assim também no contrato de vocês? Como que é? No meu contrato, essa é uma das partes que eu estou acrescentando. Eu acho legal porque, como o Guilherme colocou, né, fortalece ali aquilo que a gente está trabalhando em terapia, da psicoeducação, né, esse modelo aí, até mesmo levando para uma alta. Então, já prepara ali desde o comecinho, né, reforça esses combinados e é isso, são informações que eu acho que é relevante ter no contrato. E uma sugestão para quem tem dificuldade ali na escrita mesmo, colocar de alguma forma, como o Guilherme colocou também, acrescentar, né, alguma experiência, algo nesse sentido. Gente, usem o Dieguito, né? Tem ali tudo, coloca como você quer se expressar, modificar ali, eu quero modificar isso, eu quero falar dessa forma. São recursos que agregam, né? Que dá para a gente ir personalizando desde aquela apresentaçãozinha inicial de boas-vindas, né? Você pode estar trazendo do seu jeito, né? Como você se identifica. Uhum. Eu gostei muito dessa parte tua, Gui, sobe só um pouquinho a página. Já no finalzinho, que está escrito assim, um tópico que é importante aqui. Tá. Que fala como a psicoterapia envolve frequentemente a abordagem. E eu vou dar um exemplo para vocês, porque o Guilherme ele pontuou na segunda linha que em alguns momentos você pode ter, né, um experimento desconfortáveis de algumas emoções. Uhum. Eu tenho uma paciente, né, que tem um mês que eu estou com ela, e ela fazia terapia anteriormente em psicanálise. Só que ela fazia sessão uma vez por mês. E aí ela me explicou o motivo dela fazer uma vez por mês na época. E aí, como ela começou a fazer na TCC, na minha abordagem, nos meus atendimentos, ela me questionou isso, né, dessa questão de estar sentindo muito desconforto, ela estava percebendo que estava tendo muitas oscilações de humor. E eu achei importante quando tu pontuou e deixou isso aí no teu formulário, porque no meu caso é PDF, né? Depois que eu vim conhecer o teu, que eu achei muito bacana, e no meu contrato não tinha esse tipo de tópico, de colocar ali, pontuar para o paciente, que por vezes ele poderia ter esse desconforto. Então, para mim, hoje, eu tenho feito o formulário, né? Deixei um pouco o meu PDF de lado e gostei desse tópico, porque aí o paciente, por exemplo, um paciente que nunca fez terapia, e ele começa a perceber que, comecei a fazer terapia para melhorar alguma coisa, um modelo. E estou percebendo que estou oscilando, minhas emoções elas estão ali variando muito. Então, já está ali ciente para o paciente ele entender que, é normal, pode acontecer de você ter essas oscilações. No meu PDF, eu nunca tinha colocado. Depois que eu vi esse teu, que eu achei bacana demais. A gente deixar descrito para o paciente ele ficar ciente. Porque se ele não tivesse essa ciência de que vai existir ali, né, uma oscilação, que o humor dele durante os dias, durante a semana vão ser modificados, ele vai falar, ué, não adianta eu estar na terapia, eu entrei para terapia para uma coisa e está acontecendo outra, está tendo o oposto, está tendo mais informações, então eu saio. Então, por vezes, tendo essa informação, ele vai entender que não, é normal, faz parte, as outras pessoas que ela atende também devem ter essa mesma sensação. Então, eu acho muito importante, eu acho que vai muito de cada um. Eu nunca tinha parado para pensar nisso que tu tinha deixado no teu. Depois, quando tu apresentou ele para nós, falei, caraca,
Acho muito bacana a gente deixar esse tópico aí, principalmente para paciente que nunca fez terapia. Uhum. E a gente, né, como seres humanos, a gente não aprende a normalizar as emoções, mesmo as ruins, né? A raiva, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a gente vai sentir em algum momento durante a nossa vida. E Sim. principalmente, às vezes, um processo de autoconhecimento, que é o que a terapia mais fornece. E aí a pessoa entender que tá tudo bem, né, eu estar assim, tá tudo bem eu chorar, tá tudo bem eu sentir raiva, normalizar e acolher esses sentimentos é muito importante. E aí no contrato a pessoa, como geralmente uma das primeiras coisas que, pelo menos eu mando, né, ela entender isso já é um passo bem legal, né? Pode falar, Adri. Só complementar, eu nunca havia pensado em pôr isso no contrato. Eu faço isso no verbal, né, na primeira avaliação, nos primeiros atendimentos, mas eu gostei, depois eu vou aprimorar o meu. Eu também fazia assim, Dri. Eu falava na sessão com o paciente, que era normal, validava aquilo para ele. Mas no contrato eu nunca tinha pensado também, não. Vim ver só depois que o Guilherme tinha compartilhado conosco mesmo. Então, eu acho muito bacana. Porque, na verdade, contrato nunca vai ter um certo. Esse aqui é o certo, tem que seguir esse modelo. Eu acho que vai muito ali de cada profissional você ir adaptando o seu contrato, né? Uhum. E legal que a Rafaela Ramos pontuou também isso ali no comentário, né? Que o dela é mais técnico, isso incomoda e ela gostou desse formato mais leve, né? Mas assim, vocês também fiquem à vontade para alterar, acrescentar, tirar o que quiserem quando vocês forem montar os seus, né? Vocês vão poder ter uma cópia desse, mas fazer qualquer tipo de alteração para deixar com a cara de vocês. Mudar a letra, mudar a cor, fazer o que vocês quiserem mesmo, né? É muito importante a gente entender que o contrato, ele faz parte da fachada do nosso consultório, né? Por mais online que seja, isso torna mais formal ainda. Então, vamos lá para o próximo tópico, né? Duração. A duração do tratamento psicoterápico varia consideravelmente dependendo da pessoa e da natureza das questões a serem trabalhadas. É difícil, se não impossível, determinar com precisão a quantidade de tempo necessária para o aparecimento de resultados. Vários fatores contribuem para essa linha do tempo, incluindo a natureza do problema em si, por quanto tempo o problema tem sido um problema, recentemente desenvolvido, ou crônico, ou de longa duração, quanto apoio você tem na sua estrutura social, sua dedicação e entrega ao processo. Na prática, você pode terminar a psicoterapia a qualquer momento. Geralmente, você será o único que decide quando o processo vai acabar. Mas, claro, sempre que possível, vou encorajá-lo a tomar essa decisão em colaboração comigo. De qualquer forma, saiba que, em hipótese alguma, você será incitado a continuar no processo caso decida que é hora de sair, ou caso eu perceba que não há mais benefícios a serem colhidos. Deixar claro, né, essa questão da duração é muito importante, que é até o que torna esse contrato aqui aquela questão que a gente falou no começo, né? Poxa, formalmente ele vai valer para alguma coisa? Não, se a pessoa quiser finalizar, ela achar que, poxa, eu estou bem, as demandas trabalhadas finalizaram, tá ótimo. Eu comentei esses dias em uma aula que uma paciente veio com uma dúvida, querendo tomar uma decisão, a gente trabalhou em um mês, ela tomou a dúvida dela e falou, tô bem agora, não quero mais fazer terapia e tal, e a alta foi dada colaborativamente. Então, é muito relativo mesmo. Nós, como TCCistas, já temos, né, logo no começo do livro da Judite, e eu geralmente falo isso para os pacientes já ali no primeiro contato, que a intenção é torná-lo seu próprio psicoterapeuta para que ele possa lidar bem com as suas questões, né? Então, nós iniciamos a terapia com um fim em mente, diferente de algumas outras abordagens que são mais subjetivas, né? Mas eu acho muito importante ter esse tópico de duração, porque às vezes a gente não pensa muito nisso e o paciente começa um processo sem muita noção que ele vai ter um fim em algum momento, né? O que vocês acham? Só complementando em relação a isso e fazendo, na verdade, uma reflexão. Então, o contrato, na prática, ele é mais sobre os nossos deveres e os deveres do paciente do que os direitos.
na minha concepção, quando a Uhum. gente fala sobre esse acordo. Seria isso? Eu gosto de pôr deveres e direitos, porque o direito do paciente nesse processo são vários, né? Então, ele tem o direito, por exemplo, de terminar o processo a qualquer momento. Ele tem o direito de cancelar a sessão, ali no final a gente vai ter, com uma certa antecedência, sem que haja um custo. Ele vai ter o direito de se atrasar ali 10 minutos, às vezes, que é o limite, depende de cada um. Então, são sim os deveres, mas os direitos, eles acabam existindo também no contrato, sabe? Eu acho que eu consigo ver como os dois. Isso, eu também vejo assim. Eu ia até comentar que o meu, no início, ele fala sobre a formalização do contrato, visa resguardar tanto o âmbito da psicoterapia, mas também os direitos e deveres do psicólogo e também do próprio paciente, né? Uhum, E também comentando sobre essa questão da duração, o meu no início ele é bem engessado, sabe? Aí depois ele se torna mais acolhedor e um pouquinho mais tranquilo. Eu estava vendo aqui da duração que fala assim no final. O processo de mudança não é fácil e muitas demandas podem surgir durante o processo também. Por isso é mais importante focar na direção do que na velocidade. Quero que você realmente tenha uma experiência transformadora e não uma solução paliativa. E é justamente a questão do tom terapêutico, né? Vocês vão uhum, receber essa cópia do contrato, mas vocês também podem colocar o tom de vocês, né? Como vocês normalmente falam na sessão, porque a nossa psicoeducação ela é muito única, né? Mesmo que normalmente seja a mesma intenção, cada TCCista ele vai fazer de uma forma, né? Então, até trazer isso, eu acho que é interessante também, para o paciente ele já conhecer como você fala, né? Como você também acolhe, e uhum, tirar o tom de rigidez, né, do contrato em si. uhum. Sim, sim. Muito bom. Bom, se alguém quiser falar, fique à vontade. Agora a gente vai vir para a aba cancelamentos e atrasos. Nosso processo psicoterápico é uma relação profissional, por isso peço bastante atenção e cuidado com o compromisso quanto à sua presença. As sessões em que você faltar deverão ser pagas, a não ser que você avise pelo menos 8 horas de antecedência. Quando você se atrasar, a não ser que haja um horário livre após o seu, provavelmente vamos encerrar no mesmo horário pré-agendado. De minha parte, pode esperar compromisso total com nossos encontros, que também é um dos nossos deveres, né, gente? Sempre estaria cumprindo com nossos horários, já que a gente formaliza tudo isso, né? Então, assim como o paciente tem que avisar com 8 horas de antecedência que não vai poder fazer uma sessão, se a gente tiver algum compromisso, também avisá-los com esse prazo, né? A não ser que aconteça um imprevisto, e sempre com os pacientes vão acontecer ali de vez em quando, um pouco antes da sessão, e como está escrito aqui, se possível a gente remarca, mas acaba não sendo uma obrigatoriedade, né? No caso de alguma possível falta ou emergência, você será devidamente avisado com antecedência ou compensado. Se o aviso não puder ser feito a tempo, saiba que farei todos os esforços para iniciar as sessões na hora certa. Quanto ao término da sessão, em geral, ela deve ocorrer em torno de 50 a 60 minutos, eventualmente pode se estender um pouco, ou até mesmo acontecer antes. Tudo vai depender do que acontecer durante o processo naquela sessão em específica. E esse é um problema que eu tenho principalmente em início de processo com o paciente, né? Às vezes passa ali de 1 hora, mas se eu não tenho nenhum paciente depois, eu não vejo problema em ali 1h05, 1h10, até porque a sessão de avaliação era um pouco maior, mas eu digo pós-sessão de avaliação mesmo, né? E às vezes, paciente que já está no processo de alta, que ainda está no semanal, quase indo para o quinzenal, dá 40 minutos e, poxa, já trabalhamos todas as demandas, o paciente já entendeu como que funcionam os tópicos da sessão e não tem mais o que falar. Às vezes o paciente está tão vinculado que a gente acaba ali jogando uma conversinha fora, mas às vezes a sessão vai acabar com 40 minutos e está tudo bem. E aí deixar isso no contrato também é interessante para o paciente entender que tá, a média é de 50 a 60, mas pode passar, e se terminar antes também tá tudo bem, não quer dizer que a sessão valeu menos por causa disso, né?
Aqui, a Ana Paula falou que precisa humanizar, pois está muito técnico. A Carol Bessa. Sobre não ser uma obrigatoriedade a remarcação, é somente no caso do paciente não avisar dentro do prazo de 8 horas? Isso. Se ele avisa com 8 horas de antecedência, ou a gente remarca, ou recompensa o valor que já foi pago, ou joga para o mês que vem, enfim. Então fica bem aberto isso. Geralmente é fácil remarcar sessões, eu só tenho dificuldade com pacientes de sexta. Paciente lá é o último da sexta-feira. Sexta-feira, 6 horas da tarde, o último paciente. Ele desmarca na sexta-tarde ali, não dá tempo de reagendar. Aí, poxa, infelizmente, vou ter que cobrar, essa sessão foi perdida e não tem muito que a gente fazer. Mas o paciente que é segunda-feira, a gente vai ter uma semana inteira ainda para tentar remanejar ele, eu acho que fica mais fácil, né? Não sei como que é isso com vocês, essa questão dos pacientes avisarem ou terem muitos imprevistos, mas ter isso no contrato é importante. Por quê? Porque daí a gente fica mais à vontade em falar, poxa, infelizmente eu não vou poder, vou precisar cobrar essa sessão, ou já foi pagando o pacote, a gente não vai poder fazer muita coisa com esse horário que foi desmarcado. Pode falar, Carol. Era só um comentário que eu queria fazer, que assim, eu mesma já vacilei muito nessa questão de cumprir os deveres lá do contrato, né? Porque, por exemplo, recentemente uma paciente, né, ficou 2 semanas sem vir para a sessão porque ela viajou e ela não tinha como, lá nesse lugar para onde ela viajou, ela não tinha como fazer a sessão, né? E aí, só depois eu me dei conta que está lá no meu contrato que nesses casos, né, ela deveria, se ela quisesse manter o horário e o dia dela, ela deveria ter pago por essas semanas, né? E eu não cumpri, sabe? Em caso de remarcação também, já abri muita exceção para pacientes, no sentido de, tipo assim, eles não avisaram dentro do prazo que eu coloquei lá no contrato, e mesmo assim eu remarquei. E aí eu acabava me atrapalhando ali na minha rotina dos outros atendimentos, tendo que encaixar em horários, né, que geralmente eu não atendo, para poder atender a uma demanda que eu me sentia obrigada, sendo que a outra pessoa também não cumpriu a parte dela. Né? Uhum. E assim, fica muito em aberto, como você disse, chegou a te atrapalhar, né? Eu não vejo problema, o paciente, a não ser que seja muito recorrente, toda semana o mesmo paciente desmarcando 1, 2 horas antes da sessão. Mas de vez em quando, eu não vejo problema em flexibilizar e tentar, mas tem que tomar cuidado para não reforçar o paciente a fazer isso sempre, né? E às vezes acaba acontecendo. Eu ia comentar que eu acho que eu sou muito chata nisso, né, gente? No meu contrato tem uma folha só para reposição e falta. Mas é porque eu tive muito problema, sabe? Eu já tive paciente chegando, tipo, 2, 3 semanas, dizendo, faltou energia na minha casa, e na outra ficou doente, e não sei o quê. E eu comecei a perceber que arrumava justificativas mais do que realmente era algo que era real, né? E aí eu acho que também é você tentar avaliar, porque quando uma agenda ela tá cheia, né, realmente é um pouco difícil você manejar ali, dependendo dos horários de estudo, né, da própria agenda. Então, para mim, hoje em dia, eu tento estipular aí 1 a 2 reposições no mês com o paciente, com justificativa, para que ele não passe, né, o mês todo tendo essas faltas, né, e querendo reposição, como se, de alguma forma, o horário que você disponibilizou no início é justamente um horário que ele estava livre, né, e vocês dois acordaram isso. Então, pensando em uma consulta de médico, normalmente se o paciente faltar, ele perdeu aquele horário, né? Então, o nosso serviço, eu sei que ele é mais frequente, e aí também a gente precisa avisar isso, né? Que não é uma coisa de uma vez no mês que o paciente ele vai ter uma consulta, mas é algo um pouquinho mais difícil, né? Então, é importante a gente saber, né? Tanto dos nossos limites, mas também do quanto que o paciente ele pode estar respeitando, né, esse processo para você. E aí que a gente vem com a questão dos deveres, né? O dever dele é estar ali toda semana no horário acordado, mas ele tem o direito de desmarcar até 8 horas antes, né? Aí depende de cada um, se vocês quiserem colocar 12, 5, fica muito a questão de vocês, tá? Essa questão do atraso ou do cancelamento.
E aí a Ana Paula falou que sempre avalia caso a caso, porque às vezes falta, o cancelamento fazem parte também do funcionamento do paciente, sim. E a Adriana falou, eu oriento a avisar com antecedência de 24 horas, quando consigo remarcar na mesma semana, se não, quando dá. Vou rever esse processo de novo também. 24 horas, eu tenho alguns amigos e amigas psicólogas que o deles são, mas aí acaba sendo muito dificultoso, porque, por exemplo, o paciente tem uma sessão no outro dia de manhã e tem algum imprevisto à tarde, e aí tem às vezes 12 ou 8 horas de aviso ali, e mesmo assim a gente acaba não conseguindo remarcar, né? Aí por isso que eu deixei um horário um pouco menor, porque em 24 horas pode acontecer muita coisa, né? Agora em 8, em 5, em 12, a gente já presume mais que, não vai ter nenhum problema com o paciente nesse curto espaço de tempo, né? Mas é muito de cada um. Também 24 horas. Se para o seu público às vezes faz sentido para você, tá ótimo. Bom, vamos aqui para um próximo tópico. Acho que dá para... Tá, vamos um por um. Não sei se isso tem no de vocês, no meu não tinha, até me reunir com as meninas e elas pontuarem isso, né? Férias, excesso ou necessidade de afastamento da psicóloga. A profissional, diante de situações como férias, recesso ou necessidade de afastamento, deverá informar ao contratante sobre o período de suspensão dos atendimentos prestados, bem como a volta às atividades. O meu não tinha isso, porque geralmente, né, quando eu ia tirar um recesso, era ali no máximo de uma semana, geralmente não tiro recessos longos, então sempre foi tranquilo avisar para o paciente no mês anterior. Olha, mês que vem, tal data, eu vou estar fora, e a gente remaneja, ou não vai ter o custo da sessão, vai ser uma sessão a menos e tal. E então, para mim, sempre foi bem tranquilo, mas pensando no termo de contrato, né, lá dos nossos direitos e deveres, é sim um tópico importante de ter essa questão de afastamento ou recesso, né. A Carol falou, tem uma dúvida, vocês já apresentam o contrato no momento do agendamento, depois que o paciente já fechou o horário ou na primeira sessão? Acho que você entrou um pouquinho depois, né, a gente falou disso bem no comecinho, mas a maioria do pessoal envia o contrato até a segunda sessão, né, pós-segunda sessão. O meu eu envio depois do primeiro contato que o paciente confirma que quer iniciar a terapia. Tá bom? Mas, bom, essa questão de férias e recesso, né, é um dos pontos importantes. Pode falar, Adri. Meu calcanhar de Aquiles, essa parte das férias. Porque se o profissional está de recesso, subentende-se que o serviço não será cobrado? Uhum. Na minha visão, sim. Porque, vamos lá. O interessante é, igual as meninas usam de estratégia aí, que elas até falaram numa das nossas reuniões, né? Tal mês tem cinco terças-feiras e segundas. Então, às vezes dá pra gente pegar um recesso e ainda assim ter 4 sessões com o paciente no mês. Então, pegar recessos entre feriados e esses meses acaba sendo mais interessante para elas, porque daí fica mais fácil de remanejar. Então, é aquilo. Meu recesso vai impactar nas 4 sessões do paciente, ele vai ter 3 no mês, aí a gente cobra 3. O meu recesso não vai impactar, ele vai ter ali suas 4 sessões e eu ainda vou conseguir ter o meu recesso e a gente cobra o valor normal das sessões, né? Então vai depender muito de quando vai ser esse recesso. Se você tira ou não recesso, eu conheço gente que não tira, mas pelo menos umas 2 semaninhas no ano é legal a gente tirar, nem que seja separados, né? Nossa, é necessário, gente. Eu demorei para aprender isso, né? A psiquiatra que eu trabalho na clínica atual, ela faz esses recessos a cada 3, 4 meses, porque tem essas abençoadas quintas semanas. Uhum. Aí, nossa, faz toda a diferença. Aí depois que eu comecei... Esse ano é o primeiro ano que eu estou conseguindo pôr em prática, eu estou muito feliz. E, nossa, ajuda demais. Então, eu recomendo. Uhum. Aí eu só estou falando isso mais por conta do fim do ano mesmo, né? Porque final do ano não tem como.
E aí, na minha cabeça ainda, eu fico nessa, tá, cobro, não cobro, mas se eu cobro, aí eu acho que estou devendo ao paciente, então é justo cobrar pelo serviço que eu prestei, que eu conheço profissionais que eles fazem pacote fechado e eles usam analogia, tipo, como você tivesse plano de academia, algum curso, né, que, tipo, é janeiro, julho, dezembro, por exemplo, continua sendo cobrado o serviço, né? E aí, para eles, funciona. E aí, eu só perguntei mesmo para entender como é que estava aqui, mas então, eu estou no caminho. Obrigada. Eu acho que isso vai fazer muito parte de cada profissional, né? Eu conheço profissionais que cobram o valor cheio, mesmo saindo de recesso. Eu não me sinto confortável em fazer isso. Tem que ver se é crença, se é alguma coisa, mas assim, eu não estou prestando um serviço para ele para cobrar, né? Enquanto eu conheço psis que, por exemplo, cobram, só que cobram um valor fechado no mês. Então, tem 4 sessões no mês, vai receber aquilo. Tem 5 sessões no mês, vai receber o mesmo valor. Tem um feriado no mês e vai ter 3 sessões, também vai ser aquele valor. Acordam com o paciente antes. E aí, no mês que, de repente, vai tirar o recesso, na semana que vai tirar o recesso, continua cobrando, já que, às vezes, tal mês ela fez 5 sessões pelo valor de 4 e acaba compensando, né? Então, depende muito da forma que cada um funciona, sabe? A Carol falou que também é uma dificuldade para ela organizar isso, atende desde 2023 e nunca teve recesso, mas quer se organizar esse ano para ter pelo menos no fim do ano. E a Ana Paula falou que também só cobra pelo serviço que ela prestou. Eu vejo mais sentido nisso também. E eu também, eu comecei a atender em 2023 e o meu primeiro recesso foi ano passado. Então, é importante tirar, mas para quem está muito no começo, às vezes não vê tanto sentido, né? Pelo menos eu vinha de um CLT que trabalhava lá de tal hora a tal hora, então estar em casa nunca foi pesado, mas ter tempo para viajar, para não fazer nada, às vezes também é importante, né? Pode falar, Lari. Vou dizer uma coisa que eu acabei fazendo. O meu, a maioria dos pacientes pagam a mensalidade, né? E a mensalidade, ela prevê, no caso, o paciente ele ter direito a 4 sessões. Então, no mês que tiver 5 semanas, aí eu coloquei alguns recessos no ano. Como fica um pouco difícil, eu também não me sinto confortável de tirar um mês de férias e o paciente pagar a mensalidade, por exemplo. Eu não me sinto confortável em fazer isso. Então, eu fragmentei, né, as semanas do ano, que vai ter 5, né? Inclusive, vou tirar recesso agora. Meu primeiro recesso, né, depois de um ano atendendo também no CLT. E aproveitar o São João aqui de Pernambuco, né? Aí, o que eu fiz, né? Em abril, eu vi o calendário, né? Coloquei as datas. Aí eu vou ter recesso agora em junho, depois só em outubro, que vai ser o meu aniversário, e em dezembro. 3 recessos no ano de praticamente uma semana. E nesses recessos, são justamente nas semanas que tem a 5ª semana do mês. Né? E aí o paciente não perde, né, necessariamente, e eu também não. E aí eu mandei uma mensagem, inclusive hoje, para os pacientes, dizendo: comunicado sobre o recesso, informo que estarei em recesso nos dias 23 a 26 de junho e durante esse período não haverá atendimentos. As sessões desses dias serão repostas na primeira semana de julho, que é justamente em julho, né, que vai ter 5 semanas no mês. E aí praticamente ajuda, né? cheia, né? Julho aí, a semana. Muito bom, muito bom. É muito subjetivo, né? Como a gente é dono do nosso horário, fica um pouco mais fácil da gente fazer essas manutenções na nossa agenda. E o recesso da Bruna. Pode falar aí, Bruna. Sim. Pensei no negocinho aqui sem querer, né, carinha triste. Mas deu certinho com o que o Guilherme falou sobre a gente, né? Desse outro lado aí, que é se planejar. Né? A gente tem essa liberdade, mas a gente também, para que a gente tenha essa liberdade com qualidade, a gente precisa desse planejamento. Sim. Uma paciente minha, recente, eu tive que diminuir o valor da sessão. Por questões financeiras dela, a gente fez esse ajuste, eu diminuí e a gente acordou fazer o pacote
né, o valor reduzido, e aí seria esse pacote fixo, independente de faltas, de feriados, né? Então, quando tem feriado, a gente não realiza a sessão e o valor permanece o mesmo ali. Né? Eu não faço com todos os pacientes, foi mais por conta do pacote fixo desse valor que a gente acordou e ficou super tranquilo. Teve, inclusive, uma semana de 5 semanas, né? Um mês, na verdade. E aí, a gente nem falei nada, a gente nem conversou nada, eu nem percebi. E ela mesma já colocou o valor a mais para aquela 5ª semana, né? Então, é muito também de cada caso, de cada paciente, com vínculo, com essa conversa, né? Então, acho bem legal que ela, inclusive, tem esse cuidado, né? Alguns pacientes colocam isso, né? É um serviço prestado, sobre feriado também, não, acaba não se sentindo prejudicado, pelo contrário, né? Pensando ali no acordo inicial, já foi para beneficiar ela, fazer com que ela dê continuidade, diminuindo, fazendo aquele reajuste ali para ela. Só lembrando mesmo dos feriados, né? Que para quem cobra mensal, e cada situação, cada caso. É muito bom. O meu recesso vai ser também na semana do psicólogo. A gente vai estar lá indo para o encontro Serpci, vai ficar em Recife lá a semana inteira, então vou aproveitar e tirar o recesso nessa semana aí. Não sei como eu vou fazer ainda, mas vai ser nessa semana. Mas muito bom, gente. É isso daí. Vai muito de cada paciente, vai muito do nosso contexto. É bom a gente ter esse olhar flexível sobre o que é a psicoterapia, entender que é um compromisso de longo prazo e nem todo mundo é acostumado a ter esses compromissos, né? Nem a gente muitas vezes e vai aprendendo com o tempo. E um ponto que eu acho que é importante a gente falar, não sei se já aconteceu com vocês. Eu acho que eu até esqueci de perguntar a vocês no nosso último encontro da quinta-feira. Se porventura vocês receberem mensagem dos pacientes de vocês durante o recesso, vocês respondem? Se precisar de um atendimento de emergência ali, vocês realizam? O que vocês pensam sobre isso? Comigo nunca aconteceu, mas vai depender muito do paciente, do caso. É um paciente super depressivo que depende da terapia semanal, que às vezes está até 2 vezes na semana fazendo sessão, aí dá para priorizar. É um paciente que às vezes a gente sabe que se desregula fácil, qualquer coisinha manda mensagem, porque tem gente que é assim, dá para relevar. Então, eu acho que vai depender muito de cada paciente. Eu não vejo problema em responder no recesso, mas tem gente que é um pouquinho mais rígida. Não vejo esse problema, surgiu essa dúvida agora. Eu acho que eu também responderia e também iria verificar ali, analisar a demanda do paciente para poder abrir ou não um atendimento onde eu estiver. Daí eu não sei vocês, se vocês fariam isso também. Gente, não sei, já aconteceu cada situação comigo. Por onde que eu começo? Em relação a responder, né? Eu faço esse acordo, tem alguns pacientes que eu acordo, né? Entrar em contato comigo são pacientes graves, e aí a gente chega nesse combinado, só que fica bem tranquilo, por exemplo, quando eu não consigo responder, mesmo sendo uma situação muito grave, né? Então, sempre reforço, sempre nessa comunicação de que é importante, naquele momento ali mais extremo, entrar em contato, buscar também a rede de apoio e tudo mais. Mas eu lembro que lá no comecinho, quando eu iniciei os atendimentos, era muito difícil lidar com isso também, de tipo, responder ou não responder, e também porque eu ficava muito ativada, né? Nossa, eu tenho que ajudar ali, tenho que fazer alguma coisa. E agora não, a gente vai vendo mesmo a nossa disponibilidade, como que a gente se sente com aquilo, sobre responder ou não. Vai ser algo tranquilo ali de por mensagem, responder algo, dar um feedback, ou é algo que é muito frequente, aquele paciente que pede ali, que está o tempo todo. A gente vai equilibrando isso com base no caso de cada paciente. A gente vai vendo que alguns demandam mais e outros precisam, né, desse acompanhamento mais próximo. E também a gente vendo ali que é o nosso
o nosso recesso, o nosso tempo, tendo esse cuidado também com a gente, né? Por exemplo, no domingo, eu tenho uma paciente muito grave que, mesmo no domingo, quando ela manda mensagem, eu respondo, quando eu estou ali disponível, quando eu vejo a mensagem dela, né? Mas quando não, também a gente traz nessa comunicação. Acho que é importante para a gente mesmo refletir e ver como que a gente se sente com isso. Muito bom, muito bom. Você ia falar alguma coisa, Adri? Olha, a Bruna, ela já trouxe. Nunca tinha acontecido comigo, né? Só uma partilha. Aí, dependendo do paciente, eu me coloco à disposição, né? Quando vou ter o recesso. E é interessante que, quando aconteceu, foi com um paciente que eu não esperava, que eu pensava que ele estava mais regulado, mas aí trouxe todas as questões, ali eu fui dando suporte e tudo mais. E aí eu vou só reiterar o que a Bruna disse, tá? É muito de caso a caso. Então, dependendo do caso, sim, eu fico à disposição, dentro do possível. Eu vejo, esses dias alguém no grupo falou sobre contato de emergência, né? Então, se tem alguém ali que pode dar suporte, caso eu não consiga dar o suporte ali de imediato. E aí eu faço esse combinado dependendo do caso. Muito bom, perfeito. Como a gente sabe, vai depender muito de cada caso, né? Mas vamos lá para um tópico um pouco mais polêmico, que a gente já conversou várias vezes aqui, lá na academia também, nas nossas reuniões com o Diego. Reajuste no valor da sessão. Esse é um tópico que eu também não tinha no meu. Depois que as meninas pontuaram algumas coisas, eu vi sentido ter, por mais que eu não tenha o costume de reajustar, né? É bom o paciente saber que isso pode acontecer. Reajuste no valor da sessão. Haverá possibilidade de reajuste em casos de atualizações da tabela de referências nacional de honorários dos psicólogos, mudanças no contexto apresentado anteriormente pelo paciente e outros pontos, visto que, ao longo do tempo, busco me especializar e investir em educação continuada para oferecer o melhor tratamento possível. Os reajustes serão alinhados entre as partes, levando em consideração os contextos e olhados com sensibilidade e flexibilidade. Esse ponto é bem interessante, né? Eu acho que essa questão de mudanças no contexto apresentados anteriormente pelo paciente é bem interessante com pacientes sociais, né? Pacientes que iniciam a terapia não tendo condições de pagar um valor cheio, e aí o paciente começa a melhorar em vários pontos também por causa da terapia, e trazer isso em pauta é bem interessante para ver se faz sentido para ele reajustar, né? A Bruna, tendo o contrato dela, que ela reajusta a cada 6 meses, por exemplo. Tem gente que tem no contrato, acho que é a Lari, que o reajuste é em fevereiro, então depende muito de cada psi, essa questão do reajuste, depende também muito de cada paciente. Claro que se um paciente, meu reajuste é em fevereiro, o paciente vai entrar em janeiro, vou cobrar ele com o valor antigo? Não, já vou cobrar com o novo. Para não dar um mês e a gente ter que reajustar e dificultar o vínculo, né? Então vai depender muito também de cada paciente, da condição de cada um. Como a Bruna acabou de falar, ela teve uma paciente que precisou diminuir o valor. Então, vai depender muito de cada contexto, né? No contrato de vocês, tinha esse tópico ou não tinha, assim como no meu também não tinha. A Adriana falou aqui, a maioria dos meus pacientes tem viajado a rodo e eu com vergonha de falar de reajuste. Isso acontece bastante. Mas digam aí, como que é para vocês essa questão de reajuste? Depois a gente já vai ir finalizando, né? Os outros tópicos são mais tranquilos. Eu acho que esse tópico que daria um pouco mais de assunto. Como que vocês veem essa questão que é um pouco mais polêmica, né? Pode falar, Adri. Então, você fez lembrar que lá no começo, quando meu contrato era mais rígido, vamos dizer assim, eu tinha esse tópico, mas eu nunca falei dele. Tá. Confesso. E depois eu fui deixando, e é um ponto que eu não. Nossa, é um ponto que eu não abordo no meu contrato atual. Entendi. Eu também não abordava até então. A Lara ou a Bruna querem falar algo que no delas já tem isso estruturado? No meu, eu sempre tive, pelo menos a informação, né, do reajuste sempre teve no meu contrato, mas eu não costumava fazer. Mas eu acho que
que vale a gente deixar no contrato, né, mesmo não fazendo reajuste a cada semestre, né, o que eu costumo fazer, como eu falei aí sobre atualizar esse contrato, né, enviar, eu coloco que a cada semestre, né? Mesmo não fazendo reajuste, mas a gente atualiza ali, eu informo que não teremos reajuste e tal, e que os combinados, só para fortalecer mesmo, reforçar esses pontos. Uhum. Muito bom. O meu, eu fiz esse ano, né? O primeiro reajuste no início do ano, em fevereiro. E se não fosse o reajuste, eu ficaria literalmente bem apertada, né? Porque eu tive a saída, né, do CLT, eu estava, né, com uma reserva de emergência, mas eu não queria pegar da reserva, né? Eu queria que fosse só da clínica mesmo. Aí, como já veio fevereiro, eu não queria fazer o reajuste em janeiro, porque normalmente em janeiro são contas do final do ano, aí vem quem paga IPTU tem, né? E aí Uhum. vem todas as contas possíveis. Inclusive, se você não acha fevereiro um mês bom por conta disso, né? Talvez até a metade do ano seja mais viável, né? Normalmente. Tem gente que faz de 6 em 6 meses. Eu fiz alguns ajustes, né, em junho agora, com alguns pacientes que eu percebi que informaram, e aí entra muito sobre esse ponto, né? O paciente, às vezes, no formulário informa um valor, e, na verdade, ele tem condições, né, diferentes do que ele informou. E aí o valor que, às vezes, eu estava cobrando era um valor bem abaixo do que o paciente poderia pagar. E quando eu reajustei, foi a primeira vez que eu fiz isso, e assim, eu sou muito difícil para realizar esse reajuste, quando não é fora da época, né? Mas foi justamente por conta dessa causa, né? Ou pacientes que estão no processo quinzenal, aí às vezes pagavam antigamente 200 no mês, aí vai para o quinzenal, fica 100, 150, né? Vai depender muito de como é que está esse paciente. E às vezes nem passa muito tempo no quinzenal, né? E acaba finalizando, né? Mas eu acho que isso, como está escrito aí, né? Deve ser bem flexível, acordado. Não quer dizer que o reajuste sempre será para cima, né? Às vezes você acaba reajustando. Eu tenho uma paciente agora que foi demitida, e como ela estava no processo há muito tempo comigo, né? Com a questão de TEPT, eu preferi que ela ficasse para não perder o processo. Né? E aí ela permaneceu sem pagar e eu ajustei com ela que quando ela conseguisse o emprego, ela também iria voltar a pagar. Né? Então, é claro que vai da necessidade de cada um também, porque às vezes um paciente faz falta, né, na sua renda. Mas é importante estar avaliando, né? Entendi. Muito bom. Aqui a gente tem o comentário da Dani. Ela disse que tem esse tópico e faz um reajuste, porque a maioria dos pacientes dela vieram do PSIMIT e realmente, como é um valor mais abaixo, o paciente vem, sai do PSIMIT, depois é interessante ter esse reajuste, né? A Andriele falou algo bem interessante que eu nunca tinha ouvido falar. Enquanto paciente, a minha psi faz reajustes conforme os desempenhos e avanços no processo. Muito interessante. Acho um pouco difícil elencar quais avanços, né, e qual o valor vai aumentar. Depois, até se você quiser explicar depois, Andriele, como funciona, achei bem interessante. A Adri falou que vai fazer agora no segundo semestre o primeiro reajuste. Faz mais de um ano que o valor dela é o mesmo e tem tido mais custo com nota fiscal e aluguel. Ana Paula só disse que faz reajuste para baixo devido às condições financeiras dos pacientes. E a Lari falou que são muitos custos mesmo, INSS, imposto no carnê, realmente. Principalmente agora com Receita Saúde, né, que está sendo obrigatório, que vai direto para o carnê-leão, então é um custo a mais que a gente está tendo mesmo. Talvez antes a gente nem se preocupava, né, passava batido, via uma vez no ano só, mas são tópicos bem interessantes e a gente vê que é a realidade de cada um, né. Eu mesmo nunca fiz reajuste, sempre acabava dando alta para os pacientes que estavam indo bem e que pagavam um pouco abaixo e captando pacientes com um valor novo, né? Mas,
Vamos lá, então, para os últimos tópicos, já finalizando o nosso encontro, que é o sigilo das informações. Isso aqui acho que deve ser o padrão de todo o contrato, né? Fique totalmente tranquilo quanto a isso. A privacidade de todas as comunicações entre o cliente e o psicólogo é protegida pelo Código de Ética da categoria. Só irei liberar informações sobre o nosso trabalho para outros com a sua autorização por escrito. Na maioria das situações, não posso nem confirmar a terceiros que você está no processo, a menos que você concorde com isso. No entanto, há uma situação em que, mesmo sem sua autorização, tenho que liberar o acesso às informações. No caso de mandato judicial, por envolvimento em alguma causa específica. Mesmo assim, você será comunicado. Acho que esse é padrãozinho, né? Bem tranquilo. Dá para acrescentar mais coisa, dá para tirar, então é um tópico mais padrão dos nossos contratos. E aqui, gente, um dos motivos que eu quis fazer o contrato é esse daqui, honorários e pagamentos. Todo profissional no começo tem um pouco de dificuldade de cobrar, né? E aí isso daqui abre uma margem bem legal para a gente conseguir avisar o paciente. Então, honorários, né? Aqui vai estar o valor, que a gente já vai ter combinado com o paciente na primeira sessão. Se vai ser pacote, se vai ser sessão única que ele vai pagar, como que vai ser. Mas está aqui, ó, você pagará antecipadamente o valor de R$480, uma realidade aqui, né, onde a sessão é 120, referente a 4 sessões mensais no mês. Equivalente a R$120 por sessão. Em meses com 5 sessões, o paciente será informado sobre o valor do mês. E aí fica muito em aberto entre pegar aquela semana de folga ou cobrar 5 sessões, vai depender muito do paciente. Via chave Pix, aí você coloca o seu e-mail, o seu telefone, o que for o seu Pix, o banco e o seu nome. Na data que for mais conveniente entre as seguintes opções: dia 1, dia 10 ou dia 15 de cada mês. Sinalize aqui a melhor data. Aí o paciente vai escolher aqui a melhor data. Então, tem começo de mês para os pacientes que recebem dia 31, dia 10 para os pacientes que recebem ali no 5º dia útil, dia 15 para os pacientes que escolherem dia 15. Mas pode ser flexível. Pode ter um dia 20 ali, pode ter um dia 31, ao invés de ser dia 1, dia 15. Vai depender muito de cada um. Aqui, eu gosto de deixar até um tópico a mais nesse honorários aqui, que é: você será notificado na data do pagamento escolhido. Então, eu nem sei porque não está aqui, eu achei que ia estar. Mas tem um tópicozinho ali que eu até acrescento antes de mandar esse contrato para vocês, que é que o paciente será notificado na data escolhida. Então, o paciente já sabe que vai ser lembrado do pagamento na data, né? E esse, para mim, é um dos motivos principais de ter o contrato, pelo menos lá do começo, que eu vi que é algo muito importante, até porque o paciente se compromete com a data de pagamento, né? Pode falar, Adri. Não, só sobre a data, que é um ponto também que eu tenho. Vocês costumam notificar no dia do vencimento ou depois? Por exemplo, o pagamento é dia 15, ele não pagou no dia 15, você manda no dia 16. Ou manda no dia 14 para lembrar que o dia seguinte é o dia de vencimento? Não, eu mando no dia de manhã, geralmente. Tá. Mas vai de cada um. Tem gente que manda no dia posterior. Às vezes, quando é domingo, eu mando na segunda. Mas eu gosto de mandar no dia. Tá legal. Eu vou otimizar essa parte, gente, que eu para cobrar sou terrível. Aí eu estou fazendo consultoria financeira, aí uma ideia que o rapaz me deu foi de ter um outro WhatsApp falando que eu tenho uma equipe de finanças, de financeiro, olha só, né, falando que tem esses valores, é para fazer todos os trâmites. Na verdade, sou eu, né, gente? Então, é só para a pessoa achar que não sou eu e ficar algo mais formal, sabe? Porque cognitivamente isso faz muito sentido. E eu tô achando essa ideia maravilhosa. Então, fica a dica aí para vocês, que tem dificuldade de cobrar. Muito bom. Para quem tem dificuldade, é um bom caminho mesmo. Diz aí, Bruno. Eu acho legal essa estratégia de deixar ali no contrato, informando que vai receber mensagem. Só que assim, eu, Bruna, Lucena, pensando, porque seria mais uma atividade ali no mês para estar enviando todas as mensagens, né? Eu entendo que é uma forma que ajuda muito no planejamento financeiro, receber tudo certinho. O que eu costumo fazer, que eu tenho feito agora? Eu envio mensagem no último dia ali do mês, né?
não necessariamente o último dia do mês, mas depois do último dia acordado para fazer o pagamento. Eu envio só para aqueles pacientes que não pagaram. Acontece que a maioria dos pacientes, seria muito bom se todos, mas alguns pacientes pagam ali sempre, às vezes passa um dia ou passa 2 dias, mas faz o pagamento certinho. E aí eu costumo fazer isso, enviar ali no último dia somente para os que não realizaram o pagamento ainda. Uhum. E tem sido mais tranquilo para mim, mas é uma boa a gente trazer isso já no contrato e facilitar ali, né, a comunicação, o pagamento. É mais uma sugestão para quem preferir também fazer dessa forma. Sim, sim. É bem subjetivo, né? Com cada um com as demandas que tem, mas aí eu acabo enviando no dia que o paciente registrou ali, e aí fica mais fácil de cobrar, mas todo mundo tem essa dificuldade no começo, é bem normal. Uhum. E às vezes não só no começo, continua tendo dificuldade, tá tudo bem. E a parte final, qual a razão do uso desse contrato? Esse contrato tem 2 objetivos bem claros: selar o compromisso entre nós e servir como uma fonte de introdução sobre o processo. Instrução sobre o processo. Você pode e deve consultá-lo futuramente, caso tenha qualquer dúvida, bem como pode me perguntar qualquer coisa sobre alguma parte que não tenha ficado clara na primeira explicação. Por favor, não encare esse contrato como uma amarração, algo que te obriga a permanecer no processo. Ele é simplesmente uma evidência material do início de uma colaboração profissional que pode trazer muitos frutos positivos. E aqui a pessoa põe o nome, põe o sobrenome. Você concorda com os termos redigidos nesse contrato, sim ou não? E aí a pessoa clicou em enviar, aparece para a gente aqui resposta com tudo certinho, tá bom? E é basicamente isso, gente. E aí eu queria falar para vocês, quem quiser o modelo desse contrato, manda um e-mail lá no nosso grupo, que daí eu consigo compartilhar uma cópia dele. Você tendo uma cópia dele, o que você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Ele vai lá no seu Drive, tá? E aí, assim como está aqui, ó, ele vai ficar dessa forma, que eu tenho 4 modelinhos aqui, só para que às vezes eu altero um ou outro. Você tendo ele lá no seu Drive, você vai vir aqui, fazer uma cópia, e aí ele vai ser totalmente seu, vai ficar lá, já vai ficar, no seu caso, ele vai ficar aqui no pessoal, ou vai ficar no recentes. E aí essa cópia que você fez, você vai poder alterar. A cópia que eu enviar para vocês, vocês só vão poder vê-la, tá? Não vão poder modificar. Por isso que vocês vão fazer uma cópia para vocês, e aí vocês podem fazer qualquer tipo de alteração, e aí publicar o forms e enviar para os pacientes, tá bom? Mas, gente, no geral é isso sobre contrato. Não sei se vocês sentiram falta de algo, não sei o que vocês acharam, mas o meu, ele é assim, o das meninas também é bem parecido, né? Principalmente das meninas, que elas ajudaram a alterar esse modelo, e vocês podem ficar à vontade para alterar o de vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui o que a Andriele falou, antes da gente tirar nossa foto e finalizar, e se vocês quiserem sugerir alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, podem ir pensando aí para falar, tá? Andriele, quando comecei, estava empregada e era estudante, então ela fez um valor de estudante para mim e pacote mensal. Durante esse tempo, com avanços que tive na terapia e que implicaram mudanças e crescimentos no contexto profissional, foi combinado os reajustes. Quando saí do trabalho, escolha tomada com o suporte da terapia, as sessões não tiveram reajustes conforme fui tendo avanços. Teve reajustes. Entendi. Muito bom. É aquilo, né? Nossa condição de vida vai melhorando também por causa da terapia e a gente vai tendo essa abertura para pagar mais ou para receber mais dos nossos pacientes, né? E a Andriele mesmo já falou, eu amei muitas coisas para reajustar e pensar por aqui, principalmente na questão dos reajustes. Muito bom, gente. Vocês têm algo a acrescentar? Vocês têm algo a trazer? O que vocês acharam sobre o contrato? Vocês estão pensando em começar a usá-lo
de uma forma mais frequente na terapia ou enviar para os pacientes que ainda não enviaram? Como que vocês estão aí depois desse nosso encontro? Pode falar, Adri. Nossa, tô tagarela hoje. Ah, imagina. Que é muito bom estar aqui, aí é bom partilhar. Eu, no meu caso, acho que é mais formalizar algumas coisas. Como eu estou reestruturando tudo, né? Então, o segundo semestre eu já quero chegar mais profissional, né? Ter essa cara mais profissional. Então, veio ao encontro essa questão do formulário, do Forms, mas eu gostei, acho que foi a Lari que disse de mandar um resumo no WhatsApp, que eu vejo que no meu caso ele é muito mais funcional, ainda que eu sei que tem alguns pacientes que não leem, né, mas assim, tá, eu te mandei no WhatsApp, te mandei na íntegra lá no formulário, então, né, vamos, tipo, eu brinco com eles, me ajuda a te ajudar, né, então eu tô fazendo a minha parte, faço a sua também. Mas eu gostei bastante. E agora é mão na massa, né? Fazer as adaptações, fazer o recadinho para todo mundo. Então, mas eu gostei que muitas coisas que eu nem pensava em fazer eu já tenho feito e deixar esse espaço por escrito ainda mais acolhedor e com esse movimento mesmo do serviço, né? Então, é sempre destacar que estou prestando um serviço. E como tal, é importante ter esses combinados por escrito. Muito bom, é isso aí. Mais alguém? Tá, acho que não, mas, gente, finalizando aqui, eu vou reforçar lá no grupo. Quem quiser a cópia, manda o e-mail, que eu envio por e-mail, tá? E vamos tirar nossa foto? Quem aí pode abrir a câmera para a gente tirar, depois postar lá no Insta, mandar para todo mundo? Vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui. Arruma aí. Quem quiser abrir a câmera aí também, fica à vontade. As meninas. Pronto. Pronto? Tá. Então vamos lá. Olha lá, hein, Karina. No 3. 1, 2, 3. Mais uma, vocês querem ou tá bom? Tá. 1, 2, 3. Prontinho. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, estaremos lá no grupo. Vamos levantar algum tema para trazer daqui 15 dias, né, no nosso próximo encontro. E depois eu envio a gravação lá. No máximo na segunda eu envio a gravação. E muito obrigado por esse encontro, minha gente. Tudo de bom. Ótima semana. Precisando de algo, estamos por aí. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Descansem.